Olá, aqui no Conjuntura Política vamos apresentar hoje a análise da semana. Essa semana foi marcada por duas coisas noticiadas muito importantes. A primeira é que houve, segundo o Datafolha, uma melhora na avaliação da população em relação ao governo do Bolsonaro. Isso parece estranho, porque o governo não acertou nenhuma, a economia continua em frangalhos e o governo continua tratando a pandemia do novo coronavírus como sendo uma gripezinha, como vinha tratando desde o começo. A análise da Folha de São Paulo é de que a melhora da avaliação do governo deve-se provavelmente às famílias terem recebido o auxílio emergencial de R$ 600. Esse auxílio, que como todo mundo lembra, foi uma pressão da oposição. Finalmente o governo achou que podia dar um auxílio emergencial de R$ 200. Pela pressão da oposição no Congresso Nacional, esse auxílio passou a ser de R$ 600, mas por 3 meses. Depois o governo resolveu prorrogar por mais 2 meses. E o grande debate e a grande pressão social hoje é de que existe a necessidade desse auxílio emergencial ser prorrogado pelo menos até o final do ano. Então, essa é uma das coisas importantes que aconteceu essa semana. A outra é o debate acerca do que é chamado de agenda liberal do governo Bolsonaro. Aconteceu na terça-feira o que o ministro Paulo Guedes chamou de debandada. 2 secretários importantes do Ministério da Economia, o Salim Matar e o Paulo Webel, pediram demissão. E o Paulo Guedes mesmo chamou isso de debandada. A grande mídia, a serviço da classe dominante, não teve dúvidas e saiu correndo para tentar fazer o debate sobre a chamada agenda liberal, em 2 aspectos. O primeiro é tentando contrapor o que essa grande mídia chama de uma agenda liberal versus uma agenda eleitoral. Uma agenda liberal que estaria ligada à contenção de gastos do governo e uma agenda eleitoral que estaria ligada a um aumento de gastos do governo para contemplar os anseios da população, particularmente das pessoas mais pobres. Essa polêmica, falsa polêmica, que a mídia tenta colocar é uma cortina de fumaça para tentar transformar o que eles chamam de agenda liberal, de privatização, desregulamentação, diminuição dos serviços públicos prestados pelo Estado, de obtenção do teto de gastos que limita os gastos do governo brasileiro, principalmente no que diz respeito aos serviços públicos que são prestados pelo governo. Essa agenda chamada de liberal é tratada como uma coisa sagrada. Como diz o Stiglitz, é uma coisa ligada ao Deus mercado. E a grande mídia tenta transformar essa agenda numa coisa óbvia. Então, todos os comentaristas das grandes TVs brasileiras, os comentaristas dos órgãos de imprensa formais, grandes, oficiais, vêm sempre dizendo como se fosse muito óbvio que essa agenda é boa para todo mundo, transformando o que é uma agenda de interesse de um setor da classe dominante que tem ganhado muito dinheiro com essa agenda liberal, como tentando transformar isso num senso comum, fazendo com que as pessoas, mesmo os mais pobres, mesmo as pessoas que são prejudicadas por essa agenda, passem a entender essa agenda como sendo óbvia, como sendo quase que natural. Então, essa é uma agenda que não deu certo na maior parte dos lugares do mundo. Quando ela deu certo por um pequeno tempo, foi de privilegiar ainda mais as classes dominantes, privilegiar ainda mais um pequeno grupo de pessoas que ganha muito dinheiro
em prejuízo à imensa maioria da população que depende dos serviços públicos prestados pelo Estado. Então essa é a grande polêmica dessa semana, a mídia tentando proteger a agenda que eles chamam de liberal, como se fosse óbvia e necessária, e pressionando o governo no sentido de não abandonar essa agenda. Então acho que essa é a polêmica que deve continuar ainda por um bom tempo. E sobre isso nós vamos tratar no nosso próximo vídeo, pensando exatamente essa questão da ideologia, da hegemonia, de como se dá essa dominação. Se você achou que esse vídeo ajudou você a entender a conjuntura política do país, se você acha que pode ajudar outras pessoas a entender, compartilhe esse vídeo, se inscreve na nossa página. Um abraço.